Oi, meu nome é Sônia. Tenho 67 anos e já ouvi muita gente me chamar de coroa gata. Talvez seja pelo jeito de me portar, talvez pelo brilho que insisto em manter no olhar. Minhas maçãs ainda se inclinam para cima, firmes, como se dessem prova de que nada em mim se entrega ao tempo. Vou contar o que me aconteceu mês passado, e até hoje sinto que foi um sopro inesperado do destino. Tudo começou quando decidi trocar o piso da minha sala. As cerâmicas velhas já não refletiam a luz do sol como antes, e eu queria algo novo, porcelanato, ou porcelana, nunca lembro o nome certo. Liguei para uma empresa e pedi que mandassem alguém de confiança. Não imaginei que o que chegaria à minha porta mudaria muito mais do que as cores do chão. Ele chegou pontual, alto e com o ar de quem carrega o mundo nos ombros sem reclamar. Chamava-se Bruno, tinha apenas 22 anos, mas a firmeza dos braços e o olhar atento mostravam dedicação e responsabilidade que pareciam muito além da idade. O uniforme simples não escondia a força que trazia consigo, e quando apertou minha mão, senti um arrepio discreto percorrer a pele. Enquanto ele descarregava as caixas, fui observando cada detalhe. A maneira como se abaixava com cuidado, como se preocupava para não arranhar nada, revelava não apenas profissionalismo, mas uma gentileza rara. Era como se cada gesto dissesse sem palavras que ele respeitava estar dentro da minha casa. E aquilo, de alguma forma, mexeu comigo. Fiquei ali, oferecendo café, rindo das minhas próprias piadas sobre não entender nada de reforma. Ele sorria, um sorriso tímido, mas capaz de iluminar a sala mais do que qualquer lâmpada. E cada vez que me olhava nos olhos, parecia abrir uma janela que eu não sabia que ainda existia em mim. Aos poucos, percebi que não era apenas o piso que ele estava ajeitando. Havia algo em mim sendo alinhado, peça por peça, sem que ele tivesse consciência disso. Era como se sua presença estivesse abrindo espaços dentro de mim que eu mesma acreditava já estarem fechados há muito tempo. E foi então que percebi. Aquele trabalho não seria apenas sobre trocar cerâmica. Havia um outro chão dentro de mim, prestes a ser renovado. E eu não tinha ideia até onde ele poderia me levar. Mas o que aconteceu no segundo dia de trabalho foi ainda mais inesperado. E eu precisei respirar fundo para não perder o controle. No segundo dia, Bruno chegou com a mesma pontualidade e aquele sorriso tímido que, de repente, parecia conversar comigo sem palavras. Ele começou a medir, cortar e ajeitar cada peça do porcelanato, mas eu não conseguia tirar os olhos de cada gesto seu. Havia algo na forma como ele segurava as ferramentas, como inclinava o corpo, que fazia minha imaginação voar para lugares inesperados. Enquanto ele se concentrava no trabalho, eu percebia cada detalhe do meu próprio corpo reagindo sem aviso. O calor subia devagar, e eu me pegava ajustando meu suéter como se fosse casual, apenas para sentir o toque da minha pele. Meus olhos, por mais que tentassem se controlar, buscavam seus movimentos, e cada vez que nossos olhares se cruzavam, uma corrente silenciosa nos conectava. Ele fez uma pausa, limpando o suor da testa, e por um instante, nossos corpos ficaram próximos demais para ser apenas coincidência. Eu sorri, fingindo naturalidade, mas meu coração acelerou como se estivesse contando um segredo antigo. E naquela distância mínima, senti que havia um espaço entre nós que queria ser preenchido, ainda que nenhum de nós ousasse falar. Enquanto continuávamos, uma tensão delicada se formava no ar, feita de olhares prolongados e sorrisos contidos. Cada toque acidental da mão dele na minha, ao me passar algum objeto, enviava pequenas faíscas que eu mal podia ignorar. Era um jogo silencioso de proximidade, onde nem palavras nem gestos abertos eram necessários. No meio da tarde, não resisti. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like
e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Agora sim, voltando, disse, tentando soar casual, mas com um sorriso que escondia a curiosidade e a expectativa de ambos. Após a pausa, a atenção dele se voltou totalmente para o piso, mas eu não conseguia tirar da mente o que aquele contato sutil havia despertado. O simples ato de ele inclinar-se sobre mim para alcançar a caixa de azulejos enviou arrepios que eu tentei disfarçar, mas que eu sabia que não passariam despercebidos. Cada gesto parecia aumentar a tensão, sem nunca cruzar a linha do trabalho. E quando finalmente terminei de organizar a última peça da sala, senti que aquele espaço, recém-renovado, estava carregado de algo a mais. Algo que até então nem eu mesma sabia nomear. O dia chegava ao fim, mas algo dentro de mim queria que ele ficasse um pouco mais, que aquele instante se prolongasse para além das ferramentas e do porcelanato. Na manhã seguinte, Bruno apareceu com uma surpresa que mudaria tudo, e eu finalmente descobriria até onde eu estava disposta a me entregar. Na manhã seguinte, Bruno chegou com o sorriso discreto de sempre, mas havia algo no ar que parecia diferente. Ele carregava as ferramentas com cuidado, mas eu percebi que o espaço entre nós estava mais carregado, como se o piso recém-colocado tivesse criado uma tensão invisível. O coração acelerou, antecipando que aquela visita seria diferente de todas as anteriores. Enquanto ele começava a reorganizar alguns detalhes, me aproximei para ajudá-lo com caixas mais leves. Ele se virou para mim, os olhos fixos nos meus, e senti que ele entrou no espaço mais profundo do meu pensamento, e eu deixei cada sensação se espalhar. Um arrepio percorreu minha pele, e percebi que não havia como voltar atrás naquele instante. Bruno precisou se inclinar para alcançar a caixa de porcelanas, e a proximidade fez meu corpo reagir de forma inesperada. Cada gesto dele parecia calcular a distância perfeita, e eu, com o coração aos pulos, deixava cada movimento acontecer. Quando ele me alcançou, senti algo dentro de mim se abrir, como portas antigas esquecidas. O tempo parecia desacelerar, cada som da sala e cada clique das ferramentas se misturando à sensação crescente que eu tentava disfarçar. Ele sorria, sem perceber que cada inclinar de ombro ou toque na minha mão carregava uma tensão elétrica. O jeito que ele avançava devagar despertava partes minhas que eu nem sabia que existiam. Eu precisava respirar fundo, mas não queria quebrar o encanto silencioso que nos envolvia. As mãos dele, precisas e cuidadosas, tocavam o piso e, por instantes, se aproximavam de mim, como se buscassem algo que apenas eu poderia oferecer. Cada toque dele parecia preencher cantos que há muito esperavam por alguém tão próximo. A curiosidade e a vontade de sentir tudo até o último instante me consumiam. Senti que aquele momento não era apenas sobre consertar cerâmica, mas sobre descobrir um espaço entre nós que queria ser preenchido. E quando finalmente cedi, foi como se um impulso antigo se encaixasse perfeitamente, sem pressa nem medo. Após alguns minutos que pareceram eternos, ele se afastou levemente, mas eu sabia que algo havia mudado para sempre. O ar parecia mais quente, nossos olhares mais profundos, e o piso, mesmo novo, não era mais o centro da atenção. Havia algo entre nós que não precisava de palavras para existir. Apenas o reconhecimento silencioso de que havíamos cruzado uma linha de intimidade e desejo. Enquanto ele guardava as últimas ferramentas, sorri para mim mesma, sentindo um prazer sutil e profundo. O chão estava perfeito, mas era meu coração que estava completamente renovado. E no silêncio que restou, percebi que aquela entrega, mesmo camuflada e discreta, havia aberto portas que eu nem sabia que ainda existiam. E assim,
O que começou como um simples serviço de porcelanato terminou transformando-se em uma lembrança que eu jamais esquecerei, um segredo guardado entre o calor da pele e o sussurro do silêncio. E foi assim que eu tive essa experiência. Um encontro inesperado que começou com porcelanato e terminou despertando sensações que eu nem sabia que ainda existiam. Cada toque, cada olhar, cada gesto carregava algo que ficou só entre nós, mas que permaneceu gravado em mim. Nunca pensei que algo tão simples pudesse abrir portas tão profundas. E mesmo agora, quando lembro, sinto o arrepio e a memória de um desejo que se revelou de forma tão delicada quanto intensa.